Boa tarde, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos de volta com o programa Prepara-te, Jesus está voltando. Iremos ministrar nesta tarde a gloriosa palavra do Senhor de acordo com o tema. O tema é o falso amor que há no mundo. Este é o tema que nós iremos transmitir. A gloriosa e poderosa palavra de Deus de acordo com ele. Vamos abrir as nossas Bíblias, vamos meditar na gloriosa e poderosa palavra do nosso Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias neste momento, no livro de Levítico, capítulo de número 20, versículo de número 13. Olha o que vai falar para nós, olha o que a Bíblia quer falar para a humanidade. Para o povo. Quando também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos fizeram abominação. Certamente morrerão, sangue será sobre eles. Meu querido, minha querida, amado e amada ouvinte da santa e bendita palavra do nosso Deus. Aqui é uma exortação sobre efeminação, sobre lesbianismo, homossexuais e assim por diante. E a Bíblia nos fala, quando um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, como se fosse com mulher, para coabitar. A Bíblia diz que ambos serão abomináveis. Ambos serão desprezados por Deus. Olha o perigo da afeminação. Olha a consequência que a efeminação traz para a vida do homem. Da mesma forma, também serve para a mulher. Quando a mulher se deita com outra mulher, ambas são abomináveis por Deus. Essa palavra abomináveis é uma palavra que Deus quer dizer que é aborrecido, por estes atos ilícitos. Ele condena estes atos ilícitos. Pastor, tem perdão para estes atos? Tem, claro que tem. Jesus Cristo disse na sua palavra: toda sorte de pecado que cometerdes aos homens ser-lhe-ão perdoados. Porém, o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, este não vos será perdoado nem nesta terra e nem na vindoura, nem nesta vida e nem no porvir. O único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E nós iremos falar sobre isto em uma outra oportunidade. Pois o tema nesta tarde é sobre o amor que há no mundo, o amor falso que há no mundo. Então, muitas pessoas dizem, casando homem com homem, e se amam. Esse é um amor falso, é um amor antibíblico, é um amor rebelde, um amor que se rebelou diante de Deus para se unir uma carne que Deus não fez para se unir. Então isso é abominável diante de Deus. Quando um homem se deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizeram abominação. Certamente morrerão, sangue será sobre eles. Naquela época dos nossos patriarcas, os primeiros patriarcas, no tempo de Moisés, que transmitia a gloriosa palavra de Deus, um homem muito humilde, muito santo, um homem que propagou mesmo a palavra de Deus, trazendo ensinamentos para o povo, e o povo desobediente todo o tempo, Então, meu irmão, a Bíblia diz que Moisés trouxe muitos ensinamentos, e os nossos patriarcas, os apóstolos, também trouxe muitos ensinamentos acerca de efeminação. Se nós lermos o livro de 1 Coríntios 6,10, nós entendemos que ali
Toda sorte de pecado que alguém comete ali é abominável diante de Deus. Principalmente o pecado de lesbianismo, né, de efeminação, sodomitas, né? A Bíblia diz que uma cidade toda foi destruída por causa desses atos, né, rebelde, esses atos que faziam rebeldia diante de Deus. E Deus se enfureceu com aquela cidade, destruindo totalmente aquela cidade, não deixando sequer uma pessoa naquela cidade. Pois a única pessoa que Deus achou graça diante do coração dele foi Ló e sua família. E saíram daquela cidade, para não ser intermediada com a maldição que Deus traria para aquele lugar. E a maldição que foi para aquele lugar, de Sodoma e Gomorra, aonde Ló residuava e foi saído dali pelos anjos, né, escoltado pelos anjos, a Bíblia diz que aqueles povos eram rebeldes, grandes pecadores contra o Senhor. E Deus se enfureceu com aquele povo rebelde, aquele povo que casava homem com homem, casava mulher com mulher. Isso é ilícito diante de Deus, isso é abominável, desprezado por Deus. Aqueles que cometem este tal pecado serão mortos, né? Naquela época que Moisés trazia a palavra, eram mortos ambas as pessoas, apedrejado até morrer, né? E então, nos nossos dias atuais, não será mais morto desta forma, né? Mas naquele grande dia que o Senhor voltar, haverá um acerto de conta, haverá uma prestação de conta, né? Arrependam-se enquanto há tempo. Homens sodomitas, homens que gostam de outro homem para coabitar como se fosse mulher, arrependam-se. Mulher lesbianisma, que gosta de outra mulher para coabitar e morar junto, arrependam-se enquanto há tempo, porque o juízo de Deus virá sobre você. O juízo de Deus virá sobre o povo perverso. O juízo de Deus virá sobre a nação incrédula. Aleluia. Esta palavra é muito dura. Vamos ver o que é duro agora. Olha o que diz 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, que é o que eu acabei de falar agora, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Olha, esta raça de ser humano aqui, que comete estes delitos de pecado, não irão herdar o reino dos céus, a não ser que ele se arrependa, deixe a prática pecaminosa e ali viva um compromisso com Deus, em fidelidade com Deus, saindo de todas essas práticas de pecado. Se formos contar de um por um aqui, dá uns 10 a 11 tipos de pecados que o homem comete que impede de entrar no céu, né? E a palavra de Deus é esta. A palavra de Deus é certa, justa, fiel e verdadeira. Aquele que crê será salvo, porque o que crê, ele irá deixar os pecados e seguir, né, com a sua credibilidade na palavra de Deus. Pois o que não crê, a própria palavra de Deus diz, será condenado. Em outras versões diz, e já está sendo condenado, pois não creu no Filho de Deus, no unigênito do Senhor. Olha o que vai dizer aqui, no livro de Romanos, né? Capítulo de número... Romanos, capítulo de número 1, versículo 26 e 27. Olha o que vai falar aqui. A Bíblia está sempre contra o pecado. Doa quem doer, mas a verdade temos que dizer. Olha o que diz aqui. Capítulo 1, versículo 26 do livro de Romanos. Capítulo 1, versículo 26 e 27. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram as suas relações sexuais naturais por outra, com a natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres
e se infamaram de paixões uns para com os outros. Olha, esta legalidade entre homem e homem, mulher com mulher, é uma legalidade diabólica, não é de Deus. Quando alguém aprova um casamento de homem com homem e de mulher com mulher, é algo satânico, algo de grandes horrores diante de Deus. Grandes iras virá sobre aquele que uniu e aquele que foi unido, homem com homem e mulher com mulher. Isso se chama sodomitas, né? Os sodomitas foram todos destruídos lá naquela terra de Sodoma, como eu falei antes. Sodoma e Gomorra era uma cidade de grandes pecadores, de grandes malfeitores, que viviam nestas práticas. E Deus se enfureceu, Deus se irou, Deus, ele enviou fogo com enxofre para aquele lugar. E ali aquele lugar foi totalmente destruído. Aquele lugar foi totalmente demolido, estragado, né? Foi derrotada toda aquela cidade por causa dos homossexuais que existia naquela cidade. Do lesbianismo que eram tão imensa sobre aquela cidade. E Deus, ele teve compaixão de uma família. E esta família saiu dali para se salvar daquele terrorismo que vinha sobre aquele lugar. E assim acontece nos dias atuais, aonde se encontra enchentes, aonde se encontra terremotos, aonde se encontra muita devastidão em vários lugares, é por causa que Deus está se irando com a raça pecadora. Por isso que vem as pestilências para o lugar. Tanto o justo como o ímpio sofre por causa da impiedade, por causa da incredulidade, por causa da infidelidade, por causa da rebeldia que existe no nosso Brasil e também no mundo afora. Sabe, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, esta palavra que eu estou transmitindo para você ouvinte não é para entristecer alguém, é para arrependimento, né? Arrependa enquanto há tempo. Arrependam enquanto a porta da graça está aberta. Embora esta passagem não se encontra na Bíblia, mas entendemos que a porta da graça se chama Jesus Cristo, né? Jesus Cristo é a porta que abriu para a graça, né? Trazendo graça para o povo, um amor acima de todos os amores. Esta é uma porta que está aberta. Um dia esta porta irá se fechar. Enquanto a porta está aberta, há tempo de reconciliação, há tempo de arrependimento, há tempo de remissão, há tempo de pedir perdão e ele perdoa. Mas enquanto esta porta se fechar, não irá mais ter choro, não irá mais ter angústia, nem dor, nem pranto para que venha a pedir perdão, porque quando o Senhor Jesus Cristo voltar, ele vai vir como juiz, ele veio como advogado, mas agora quando ele voltar, ele vai vir como juiz, né? Leão da tribo de Judá. Ele veio como um cordeiro que morreu na cruz do Calvário para nos perdoar, advogou a nossa causa, né? Foi um advogado que pagou a nossa conta. Mas quando ele voltar agora, ele vai ser um juiz. Se você estiver na prática do pecado, irá ser julgado. Mas se você estiver na prática do compromisso, compromissado com a Sagrada Escritura, será justificado, porque ele é o advogado fiel e ele é um juiz justo que vai justificar a causa do justo e vai condenar a causa do ímpio. Aleluia, glória a Deus por isso. Há tempo de recordar, há tempo de vigiar, há tempo de examinar a Sagrada Escritura para saber o que a Escritura quer nos afirmar. Há tempo para que nós venhamos a cada momento ministrar a palavra de Deus. E o tempo é agora, né? Pregues a palavra inste a tempo e a fora de tempo.
Um tempo determinado para se pregar a palavra de Deus é todo momento, né? Pois a palavra de Deus diz, pregues, exortes, né? Se for para consolar, console. Se for para exortar, exorte. Se for para profetizar, profetiza, né? Mas pregues a palavra, inste a tempo e a fora de tempo. Ah, não é o tempo de pregar a palavra. É sim. A palavra de Deus nos diz que todo tempo é tempo oportuno, que Deus nos deu esta oportunidade, né? Nos abriu esta legalidade para que possamos propagar o evangelho a cada momento, a cada percurso da nossa vida, a cada minuto, a cada momento que passamos. Nós temos que propagar a palavra de Deus. Nós temos que transmitir e combater contra o pecado, porque o pecado é a única coisa que faz uma separação entre Deus e o homem, porque Deus não se une com o pecado. Deus aborrece pecado, Deus abomina pecado. Deus, ele destrói o pecador. Mas quando ele se arrepende, Deus ele restaura, Deus ele acolhe, Deus ele levanta, Deus ele faz com que ele venha ser uma nova criatura. Aleluia, graças a Deus por isso.